Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a queda. Que queda é essa? Não é uma queda que caiu no chão, não. A queda de Adão e Eva, né? Quando começou o pecado. Você acredita que Adão e Eva viveram de verdade ou são uma mitologia teológica, uma fábula teológica? O que vocês acham? Eu vou fazer algumas meditações aqui, nós vamos ler algumas passagens para mostrar para vocês, para comprovar a veracidade de Adão e Eva. Tá? Certamente que nessa história, a serpente falante e as árvores com nomes específicos lá no jardim podem ser algo, figuras míticas, né? Pode ser figuras míticas usadas por Deus para que a gente entenda a questão toda, né? De Satanás insuflando a mulher e insuflando o homem, né? Conforme a gente vê nas Escrituras. A árvore da vida, lembra-se que no jardim, Deus falou, olha, aqui no meio do jardim estava a árvore da vida e todas as árvores em volta, podia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas a árvore do bem e do mal, se eles comessem, eles morreriam, né? Depois que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim para não comerem da árvore da vida, porque com o pecado veio a morte. E esse pecado, então, passou para nós, foi como herança para nós. Mas eu gostaria de ler em Apocalipse 22, 2, diz assim, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvore são para a cura dos povos. Nós temos aí também uma simbologia. Nem tudo de Apocalipse é simbólico, mas tem muito símbolo em Apocalipse, né? E nós vemos então que se repete a árvore da vida, então é como algo muito forte assim, olha, a árvore da vida está no meio da praça, às margens do rio, e ela produz muitos frutos. E depois temos, no versículo 14, diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na verdade, a árvore da vida é a vida eterna. Nós temos a vida eterna e que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nos dá esse direito de entrar pelas portas e ter a vida eterna lá com Ele. É uma figura de linguagem, então, usada em Gênesis e no Apocalipse. A serpente, para a antiga serpente, que é o diabo, nós sabemos disso, né? Nós temos Apocalipse 12, 7. Diz assim, ó. Houve peleja no céu, houve uma luta no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Satanás também é chamado de dragão, né? E em Apocalipse fala muito do dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, nós temos aí, na verdade, a Bíblia nos diz, né? E esse versículo afirma que no céu houve uma luta entre os anjos e Satanás, por querer ser igual a Deus, ser maior que Deus, ele e os anjos dele perderam dos anjos, né, de Deus, aí, dos anjos que obedeceram e foram expulsos do céu. Ao se tratar de Adão,
Vamos lá ver então se Adão é uma figura mitológica. Nós temos Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12, é muito interessante, desculpa, Romanos 5, de 12 a 21. É muito interessante, esse texto todo é muito lindo, porque compara Adão e Cristo. Adão é chamado do primeiro Adão e Cristo do segundo Adão. Assim como o primeiro Adão veio a morte para todos nós, com o segundo Adão vem a vida para nós. Olha que coisa linda, que comparação maravilhosa. Ele não iria comparar se Adão não tivesse existido e não tivesse pecado. Porque nós temos Cristo, Jesus Cristo, que viveu e não pecou, e obedeceu a Deus. Enquanto Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. E eu vou ler só o versículo 17, escolhi o versículo 17 para ler para nós todos. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mas deixa eu ler algum versículo que fale de Adão. Vamos lá. Ainda não coloco o nome dele. No versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós temos aí um único homem, que é Adão, passou a nos dar a morte. Através de Adão, nós recebemos o nosso DNA. E através de Cristo, nós recebemos a vida eterna, a vida para sempre, né? Seu argumento é maravilhoso, né? Ele não nos convenceria sobre Adão se não tivesse Adão desobedecido e vivido, né? Vivido e desobedecido, e Cristo vivido e obedecido a Deus, né? Viveu e obedeceu a Deus. Por tudo isso, eu, Leila, creio que o nosso pecado veio através da desobediência de Adão e Eva. E você, crê nisso? E você crê que a nossa vida eterna, a nossa vida, a nova vida veio através de Cristo Jesus? Aceite-o, aceite esse presente que Ele dá, e é de graça. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Pai querido, Paizinho nosso que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor já tinha um plano para nos salvar, para nos abençoar, para nos livrar da morte eterna. Graças te damos, Senhor, por Jesus. Graças te damos, Senhor, porque Ele foi obediente e morreu na cruz, e mais que isso, ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás e está à sua direita, esperando a hora de vir nos buscar. Que nós possamos, Senhor, obedecer assim como Cristo obedeceu. Que nós possamos viver uma nova vida com o Senhor, preparando-nos para a vida eterna. Ajude-nos, ó Pai, porque nós sozinhos não conseguimos. Que Teu Espírito em nós nos fortaleça para que vivamos a vida que o Senhor deseja para nós. Obediência do Pai querido. Obrigado, Senhor, por nos resgatar e por nos tornar filhos Teus. Filhos e filhas, através do sangue de Jesus que nos comprou, nos tornamos filhas e filhos Teus.
Eu sei que muitas vezes o Senhor está como aquele pai da parábola de Jesus que fica no portão esperando seu filho chegar. E quando chega, é uma festa só, é um banquete, porque aquele que estava morto viveu. Ah, Senhor, que nós possamos viver, aceitar esse presente e viver a nossa vida com Cristo. Dá-nos vida nova, Senhor. Dá-nos desejo novo de andar com o Senhor, de andar com Cristo, andar como Cristo andou, de termos, assim, a alegria de estarmos perto do Senhor. Renove em nós, Senhor, a nossa esperança, renove em nós a nossa força. Dá-nos a tua paz, a paz de estarmos de novo ligados ao Senhor, de podermos falar diretamente com o Senhor, de não precisarmos de mais ninguém. Que o nosso coração, Senhor, se volte para Ti e para aqueles que sofrem e para aqueles que precisam de nós. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?